Será que tá gravando? Não sei se tá gravando. Tá gravando sim. Então, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tava conferindo se tava gravando. Vê só, galera. Hoje a gente vai falar sobre as vanguardas europeias. Mas antes de começar, eu queria dizer que Rossana, ela, ela, ela preparou todo o material para vocês. Então, mas como eu tô sem computador, ela preparou todo o material e tal, e eu tô aqui gravando para vocês. E então vocês só vão escutar minha linda voz, mas Rossana, a gente preparou essa aula juntos, então espero que vocês gostem. Então, para começar, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o que são as vanguardas europeias e quando começou. A gente vai de forma bem rápida aqui, né? Relembrar vocês que as vanguardas europeias foi um movimento que aconteceu na Europa, no início do século XX. E quando estava acontecendo isso, aqui no Brasil estava acontecendo o início do modernismo, pré-modernismo e o início do modernismo através da Semana de Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda vem do francês avant-garde, que significa guarda avançada, e que isso traz a ideia do que a gente tem. Ela auto se explica, digamos assim. Ela traz uma ideia de que assim, essa guarda avançada quer dizer que as vanguardas europeias elas vieram para quebrar com certas regras e elas vieram ultrapassar os limites artísticos que se tinha até então na arte. Então, através delas, que elas começaram a se desvincular de certas culturas artísticas, como as regras do parnasianismo e outras, ela vem, ultrapassa esses limites e segue essa ideia até os dias atuais. Por exemplo, mais para frente vocês vão ver que a arte contemporânea ela super se banha nas vanguardas europeias. E as vanguardas europeias vão servir, por exemplo, também no nosso modernismo. O modernismo é uma coisa nossa. Então, vocês vão ver que o modernismo vai se banhar muito sobre as vanguardas europeias. Então, e a gente vê que nas vanguardas europeias se destacam, né? O expressionismo e o cubismo, vocês já viram. O futurismo e o surrealismo, vocês vão ver hoje. E o fauvismo e o dadaísmo, que vocês vão ver na próxima aula. Então, para começar, é bem importante passar o contexto histórico para vocês da questão da segunda revolução industrial, que vocês precisam ter em mente uma coisa. Toda essa explosão de, de modificações sociais, tudo que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade, tanto em questão monetária, capital, social, todos os avanços tecnológicos que teve são muito importantes, porque a chegada da máquina, a chegada por exemplo, do próprio petróleo, a gente durante aí a gente está passando a utilizar o petróleo no lugar do carvão natural como fonte de energia primária que a gente tem, por exemplo, para os automóveis e para tantas outras coisas. Então, e esses avanços tecnológicos, como a eletricidade, o telefone, o rádio, o telégrafo, a vacina antirrábica, os próprios tipos sanguíneos, que a gente começou a determinar os tipos sanguíneos a partir daí. Então, a gente tem um grande avanço na medicina, no cinema, se banhando totalmente da arte. O próprio raio-x, o submarino, a produção de fósforo. Então, um detalhe importante que vocês precisam entender que as vanguardas tiveram um objetivo de chocar. Elas vinham para chocar o público e que elas traziam uma visão contrária à guerra que estava acontecendo no mundo. Então, ela vinha para mostrar de que forma uma guerra poderia impactar, não em seu lado só negativo, mas o próprio lado positivo, porque querendo ou não, uma guerra ela traz consigo lados positivos
de que talvez os avanços tecnológicos, mas aí vem aquela pergunta, né? A custo de quê? Mas o próprio avanço tecnológico que se traz com a guerra, a gente tem um reflexo disso no próprio futurismo e em como as coisas vão se dando. Então, para início de conversa, eu vou falar aqui do movimento futurista, que ele foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti, e em fevereiro de 1909, e no ano seguinte, diversos artistas lançam um manifesto futurista. Eles começaram a encabeçar o movimento futurista e eles começaram a lançar vários manifestos explicando o que seria o movimento futurista. Cada artista colocando aquilo que achava sobre que deveria ser o manifesto futurista. E as principais características que a gente tem é a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso, e que fica muito expoente nas pinturas. E a gente tem alguns artistas que são os precursores, né, do futurismo, não só o Filippo Marinetti, mas a gente também tem o italiano Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo e Gino Severini. Se eu não me engano, são todos italianos. Então, no Brasil, durante a Semana de Arte Moderna, os ideais futuristas eles foram tipo super valorizados. Algo que antes estava sendo rejeitado, agora passa a ser valorizado, que é o culto ao futuro. Se vocês estiverem escutando minha mãe, é normal. Não tem minha casa tem 7 pessoas aqui, eu não estou nem mais aguentando essa quarentena, mas sigamos firme e forte. Voltando. O culto ao futuro, ela vem e ela fica muito forte durante os ideais modernistas, aquela coisa de tentar enxergar tudo o que o futuro, tudo que a tecnologia, tudo que os avanços tecnológicos têm para trazer. E é muito engraçado porque tem uma frase que eu esqueci, se eu não me engano, é do próprio Filippo Marinetti, que ele fala assim, que agora a arte, na arte, uma simples torradeira se tornou mais incrível do que uma escultura. Então, é você realmente valorizar aquilo que está acontecendo. Então, ele fala, o próprio Filippo Marinetti fala que uma torradeira, né? Uma torradeira elétrica, ela é mais incrível do que a própria escultura do Davi, feito por Da Vinci. Da Vinci não, eita, Michelangelo, viajei agora. Então, seguindo, a gente pode ver que o Manifesto Futurista ele propunha a destruição da sintaxe. E de que forma? A gente vai tirar adjetiva, advérbio e pontuação. E a gente vai colocar agora, a gente vai ter por ideia que o substantivo ele deve vir no texto ao acaso, conforme surja nos pensamentos. Todas as ideias que a gente tem, a gente vai destruir a sintaxe e a gente não vai se preocupar com a forma como o texto ele precisa ter uma coerência. Não, a gente não vai se preocupar com isso, porque o futuro ele é um avanço, ele é vários pensamentos, ele é uma incerteza, o futuro é incerto. Mas apesar da incerteza, ele é muita coisa, ele é muitos pensamentos, ele é o tempo todo vários pensamentos, conexões. Então eu gosto de nesse contexto eu gosto de pensar na ideia de um computador fazendo a leitura de vários algoritmos, por exemplo. Então a gente está na internet navegando e vários algoritmos se conectam e são feitos hiperlinks e
não tem uma linearidade de como as coisas estão ligadas, mas tudo está ligado de uma forma inteira, sabe? Aquela ideia de que a internet é uma grande teia de, de informações e que está tudo ligado, mas não está ligado de uma forma linear, está ligado de uma forma solta e que eu acessando esse link, eu posso acessar outro link por meio de um hiperlink. Então, é tudo isso. E como as coisas podem ser vistas de maneira diferente. Por exemplo, eu vou interpretar um texto de uma forma diferente se eu começar a ler, por exemplo, o próprio mangá. A gente lê de trás para frente, não é? Então vamos supor que a forma como uma pessoa que não conhece o mangá pega o mangá pela primeira vez, ele vai abrir de uma forma do livro ocidental. Então ele vai ver e ele não vai, ele até vai entender algumas coisas, mas ele vai entender uma coisa totalmente diferente do que uma pessoa que já sabe como se lê um mangá e vai começar a ler ele de trás para frente. Então, sabe? Consegue entender? É, é basicamente essa ideia de pensamentos soltos é isso, que você tem várias maneiras de entender o texto, você tem várias maneiras de entender aquela pintura. Então, para as características do futurismo, a gente tem a valorização do movimento. Para isso, os artistas do futurismo desenvolveram várias técnicas para expressar o dinamismo e a rapidez. Isso a gente pode ver nas pinturas, que a gente percebe que os traços são sempre linhas rápidas, são traços rápidos, digamos assim, sem uma certa preocupação de fazer algo certinho, algo que esteja dentro das, das bordas, assim. Então é tudo muito rápido e, 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 e a gente também tem a questão da publicação de grandes números de manifestos. Então, eram muitos manifestos falando sobre o que era o futurismo. Então, isso acabou se espalhando pela Europa de uma forma muito grande, assim, muito ampla. E não tinha mais freio, sabe? Então, as pessoas o tempo todo comentavam. É tipo o passinho, sabe? Do nada, assim, o passinho estourou e todo mundo conhece o brega funk. Calcinha Preta tá tocando brega funk. Léo Santana tá cantando brega funk. Bruno Marrone tá cantando brega funk. Daqui a pouco Marília Mendonça vai estar tocando brega funk, Roupa Nova e Fábio Júnior. E é uma coisa assim explosiva que não se tem um certo controle e que todo mundo fala sobre. E eu acho que a gente tem que frisar, muito importante aqui, a questão da celebração da violência, porque a arte futurista ela está ligada à ideologia fascista, principalmente a ideologia fascista de Mussolini, lá na Itália. Então eles celebram a violência, e isso é um grande contraste, é uma grande contradição que se tem, porque a gente tem aquela ideia do futurismo, que o futurismo é um avanço de que as novas formas de se pensar, as novas formas de se agir, mas a gente ainda tem a ideologia fascista por trás de tudo isso, então não faz sentido eu querer uma, ah, uma sociedade avançada, uma sociedade que pense diferente, uma sociedade que pense fora da caixa, digamos assim, mas ainda assim eu tenho uma ideologia fascista tradicional, em que eu acredito em coisas que têm que se manter daquela mesma forma. Então é um grande contraste que se tem aí, mas que ainda assim é muito forte nesse emblema futurista, né? nesse movimento futurista. E outra coisa é a predominância de cores contrastantes. São tons que divergem de uma forma muito abrupta, sabe? São, são cores que vão sendo colocadas uma por cima da outra. Vamos tentar entender assim, que o pintor, ele é como se ele pintasse a pintura em camadas. Ele primeiro pinta uma camada inteira com uma cor e depois outra, depois outra, depois outra. Então, ele vai tornando uma pintura por cima da outra e acaba que isso expressa aquela ideia de movimento, porque é como se é muito incrível se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver uma pintura, é que é que essas pinturas elas criam uma ideia de alto relevo, porque é como se a tinta secasse e ele pintasse com outra
outra tinta em cima. Então ele vai criando um relevo para a pintura. Então quando você vê pessoalmente, você vê que tem um relevo, é como se fosse algo meio 3D, é algo saindo da tela. É algo sensacional, é algo muito bonito. E a gente também tem a questão da presença de onomatopeias e uso de frases segmentadas, assim, na poesia. É algo, são, como eu falei, assim, aquela ideia de quebrar a sintaxe. Então a gente vai ter frases jogadas, assim, ou então simples palavras jogadas no texto ou na pintura e que não vai ter assim exatamente certo sentido, mas quando você começar a fazer conexões entre a própria pintura ou então as palavras que estão soltas no texto, você começa a entender, você começa a ter você começa a interpretar aquele texto. Então, as onomatopeias são muito importantes, porque eles começam a usar aquela questão de boom, crash, crack, vrum, papapá. Então, todas essas onomatopeias servem para dar um sentido ao texto e à pintura, porque é algo muito material. Isso deixa algo muito material. E o que promove a ideia das máquinas, de você poder escutar as máquinas, poder escutar o avanço, poder escutar os carros, poder escutar o barulho da cidade, das engrenagens, da guerra, o boom, o cabum, o som dos tiros, e você ficar imerso dentro daquilo. Então ele cria um dinamismo muito grande para a escrita e para a pintura. E ele também vem acompanhado da abolição do lirismo, porque quando você passa a usar essas questões das onomatopeias e, e essa questão das frases soltas, das palavras soltas, quebra completamente aquela ideia do lirismo, dos versos em branco, das rimas, é, do soneto, por exemplo, que é tudo certinho. Então é tudo muito solto e a gente vai valorizar, a gente vai inserir os elementos geométricos e que isso vai, por exemplo, vai combinar no que a gente pode ver um pouco mais à frente na arte contemporânea, na poesia concreta, onde quando você escreve o texto, por exemplo, um texto que fala sobre uma xícara de café, quando o autor fez o texto, ele escreveu o texto, mas cada palavrinha que ele vai escrevendo vai formando o desenho de uma xícara de café. Então ele passa a colocar esses objetos geométricos, a dar essas formas ao texto, para realmente o leitor, a pessoa o apreciador da arte, começar a visualizar literalmente aquilo que ele quer que ele visualize, sabe? Ele poder palpar a arte. Então, isso é muito bacana também, porque quando você começa a inserir os objetos geométricos, você começa a fazer inferências em relação às máquinas, às engrenagens, aos relógios, aos motores e tal. Então é tudo muito quadrado, ou cilíndrico, ou redondo. Então isso é simplesmente sensacional. E agora aqui para vocês enxergarem bem como é que fica vê só como é que fica aqui essa questão do. Se liga como esse rapaz ele tá todo troncho aqui, ele tá todo inclinado e como os traços estão pincelados de forma bem rápida e dá uma ideia de movimento. E o fato de eles estarem inclinados para um lado só dá uma ideia de que eles estão em movimento, eles estão correndo, ou então eles estão fugindo de alguma coisa. Eu não entendo, isso aqui é um cavalo, tá vendo? É um cavalo, a crina do cavalo, as patas, e tem outro cavalo aqui, como se eles estivessem tentando pegar, capturar esses cavalos, mas ao mesmo tempo eles estão meio que fugindo. É algo muito louco, assim, sabe? E isso tá tudo em meio aqui, ó. Isso aqui é um prédio sendo construído, aqui são pessoas. Então é tudo muito em meio à sociedade, sabe? E tudo essa ideia de movimento que passa, de como o tempo ele não para e tal. Então, Humberto Bottiglione ele conseguiu fazer bem essa ideia, dando o despertar da cidade. É como se fosse a construção de uma cidade, como é que está sendo feito e tal. Então é muito bacana. Pode ver, perceber que esse prédio aqui está sendo construído. Aqui os pilares, né? Os pilares, as estacas, né? As vigas sendo colocadas. Então é muito interessante isso. Aqui, ó.
é a velocidade do automóvel, de Giacomo Balla. Uma coisa que eu gosto muito é essa ideia de profundidade que ele dá aqui, ó, tá vendo? Ele dá 2 pontos de fuga, esse aqui e esse aqui. É como se um carro tivesse acabado de passar por aqui e deixou esse rastro aqui, ó. Esse rastro de poeira que dá uma ideia de velocidade, que ele passou aqui muito rápido e essas rodinhas aqui, esses furacõezinhos aqui que ele coloca, dá uma ideia de velocidade e essa profundidade dá uma ideia de que ele foi e passou muito rápido e nem dá pra ver. E essa ideia de profundidade também, tá vendo? Dá a ideia de velocidade. Essa aqui é a minha preferida. É o dinamismo do cão na coleira, de Giacomo Balla. Cara, olha isso aqui. Isso aqui é muito bacana, porque aqui é que você realmente consegue perceber a forma como ele contrapõe. Imagina que ele primeiro desenha o cachorro, e depois ele foi colocando por cima do desenho as outras informações. Aí vê as patinhas dele aqui correndo bem rápido, a coleira em várias posições, como se ela estivesse se mexendo, a orelhinha, a cabecinha, o próprio pé do dono aqui se movimentando rápido. E ele primeiro ele desenha um, depois desenha outro por cima, depois desenha outro, depois desenha outro, depois desenha outro. Isso é muito bacana. Essa aqui é o funeral anarquista de Gal. Funeral anarquista Gal, de Carlo Carra. Que aqui, ó, aquela ideia das cores aqui, ó. Então ele pintou primeiro em vermelho, depois passou o azul por cima do vermelho, depois o verde por cima do azul, depois o amarelo por cima do verde, depois o preto por cima, depois voltou com o vermelho. E isso tudo fica muito constatante, tá vendo? Várias pessoas aqui, estandartes levantados, pontes, vigas. Então, isso aqui tá uma grande confusão e que ele dá uma profundidade com esse jogo de ilustração, esse jogo de profundidade que ele dá com as cores. É muito bacana. Aqui, ó, o canhão de ação de Gino Severini. Vê como ele usa as onomatopeias aqui dentro da pintura, e como as palavras elas estão jogadas aqui, e que se você for ler assim uma por uma não vai fazer muito sentido, mas quando você vai lendo, você vai entendendo. E essa ideia de contraposição das cores, sobreposição das cores aqui é muito legal, porque aqui você realmente percebe que ele primeiro desenhou esse aqui, depois desenhou esse por cima, depois pintou esse por cima, depois pintou esse por cima. E aqui o que eu acho muito legal é como ele pintou primeiro o canhão e depois ele pinta o, o moço aqui, sendo que ele pintou depois, ele pintou depois que pintou, ele sobrepôs, sendo que ele ainda assim, ele tendo pintado depois, ele colocou uma ideia de sobreposição, tá vendo? Ele conseguiu dar uma ideia de sobreposição. Ele pintou o moço depois, e por mais que ele esteja atrás, ele está aqui, ó, sobreposto. Ó. Observa como as linhas da calça dele passam por cima da roda. Então é muito bacana. E dá uma ideia de ação, dá uma ideia de explosão, dá uma ideia de velocidade, tá vendo? De energia. E agora, para falar do surrealismo, eu acho que é muito legal a gente começar falando que o surrealismo é o seguinte: a gente tem que entender que ele se banha muito da psicanálise, gente, muito, muito, muito. Aquela coisa do subconsciente que se baseia nas ideias de Freud, e que a gente consegue entender o homem através do seu subconsciente. E por mais que eu não concorde muito com as teorias psicanalistas, eu acho muito bacana o que o surrealismo faz com isso. Eu gosto muito do surrealismo, porque a forma como ele trata o subjetivo, o inconsciente, o subjetivo, e é muito legal. Então, ele é liderado pelo artista André Breton, que deu encabeçamento a tudo isso em Paris, em 1924, tendo o subconsciente como pauta principal do movimento, que caracteriza uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Então, essa ideia de fantástica não é algo de maravilhoso, é algo de tipo fantástico, de fantasia, sabe? Então, é algo muito fantasioso, é algo muito, muito fora da realidade. E os artistas que têm destaque é o Giorgio de Tigrio, Chirico, Max Ernst
Joan Miró, René Magritte e Salvador Dalí. Então, as características do surrealismo seriam um pensamento livre, uma expressividade espontânea, a influência das teorias da psicanálise, a criação da realidade paralela, a criação de cenas irreais, a valorização do subconsciente. Então, tudo aquilo que está dentro da sua cabecinha é muito importante e você vai expor os seus pensamentos, você vai expor os seus sonhos, você vai expor aquilo que é muito louco, aquele seu sonho, aquele meme que fala assim, o psicólogo me falou que todos os meus sonhos têm algum sentido. Aí o meu sonho, aí aquele cachorrinho voando em cima da espaçonave, por cima de uma cidade toda iluminada e latina, e, tipo, totalmente sem sentido. Mas a forma como ele vai tratar o sonho, a forma como ele vai tratar o subconsciente é muito legal. E tudo isso a gente tem a literatura e a arte plástica brasileira sendo muito influenciada também durante a época do modernismo. E a gente tem o escritor Júlio de Andrade e os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias sendo muito influenciados pelo surrealismo. E aqui a melhor forma de você entender é você mostrar as pinturas. Gente, olha só essa pintura louca de Salvador Dalí, que eu acho muito massa, ela é muito conhecida. Mas passa uma ideia de natureza morta, mas que não é só a natureza, é a própria vida, é o próprio tempo que está morto. E é como se tivesse um calor que os relógios estão derretendo. Mas ainda assim está um deserto. Mas aqui, ó, observa que é um mar. Ó. Aqui é o reflexo da montanha na água e que a água se perde junto ao céu. E essa aqui dá uma ideia de que parece uma concha e dá uma ideia como se aqui um dia já foi o mar e tal. Mas é muito louco essa coisa assim. E o próprio nome, a persistência da memória. Então é algo que faz muitas referências, sabe? E você precisa viajar muito. É muita assim, o cara tá muito lombrado, velho. O cara tá muito lombrado. Eu adoro essa aqui, a Clara Evidência de René Magritte. Vê só. Ele tá olhando pro ovo. O nome do negócio é a Clara Evidência. Ele tá olhando pro ovinho, mas ele tá aqui pintando. Ele tá pintando o passarinho. Ele tá vendo o futuro. Ele tá vendo. Ele tá tendo a clara evidência de como vai ser o passarinho. E ele tá aqui, ó. Isso é muito do subconsciente, velho. Por exemplo, quando um parente nosso tá grávido, tá grávida, e a gente sonha com o bebê, a gente sonha imaginando como é que vai ser o bebê. E o pior é quando o bebê nasce e ele é muito parecido com aquele sonho que você teve. Então é muito louco. Aqui é o Filho do Homem de René Magritte. Eu acho esse quadro muito legal, porque observa, o Filho do Homem basicamente ele está fazendo referência a Adão e Eva. E ele traz a ideia aqui com o fruto proibido, que a gente tem a ideia de que quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, eles ficaram com vergonha, então eles estão escondidos. Então aqui também passa a ideia de que ele está escondido por trás do fruto proibido, mas que esse Filho do Homem somos nós, assim, no dia a dia, que nós somos pecadores e tal, mas ele passa isso de uma forma muito substrata, sabe? Eu acho muito bacana. Esse aqui, de verdade, eu não vou falar nada, porque esse aqui eu gosto de deixar vocês pensarem, porque esse aqui eu acho sensacional. Depois vocês vão lá no grupo e vocês falem o que vocês acharam dessa pintura. Vocês procurem sobre esse nome aqui, ó. Sobre o nome da pintura, vejam o significado, tentem entender e vocês comentam lá no grupo. Isso aqui é só para relembrar vocês sobre os movimentos das vanguardas europeias, o grande estopim que teve e o ano que eles duraram, mais ou menos, o ano que se iniciou o movimento expressionista, o movimento fauviste, que vocês ainda vão ver, o dadaísta também vocês vão ver. Mas isso aqui é só para lembrar a vocês. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado, gostado.
Qualquer dúvida, vocês entram em contato com a gente. Vocês têm o número da gente, vocês estão lá no grupo. Quem não tiver, por favor, peçam aos amiguinhos de vocês para que adicionem vocês no grupo. E vocês podem falar com a monitora, com a Capitu, com os professores, tanto comigo, tanto com Rossana, Natália, Felipe, Analice, Mônica. Então, podem procurar a gente e estamos à disposição para vocês. E é isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem em casa, muito álcool em gel e um grande abraço no coração.